Only be, only be, all things are only be, all things are only. Momento de meditação. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e a inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Um cristão tem que ter fé, tem que ter um lugar sólido onde descanse. Nós lemos na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, o versículo 19 ao 22. E o profeta de Deus para esta era, na mensagem, porque as pessoas são cirandadas, no parágrafo 69, o profeta diz: agora, nossa fé não pode descansar sobre nada. Um cristão tem que ter fé, tem que ter um lugar sólido onde descanse. Vocês sabem disso. E o único lugar de descanso que um cristão verdadeiramente nascido de novo, pode descansar sua fé ou suas, é na imutável palavra de Deus. Não pode descansar sobre as areias movediças de teologia humana ou de doutrinas, ou sobre alguma filiação como alguma igreja, mas um verdadeiro crente
Sua fé repousa solidamente, sem variação, à medida que ele se aproxima da palavra de Deus. Eu estava dizendo em algum lugar, talvez aqui, poucas noites atrás, eu desejava pregar tanto que preguei para minha esposa na cama até às 12 horas, dizendo a ela de quão glorioso era Jesus. Um texto veio ao meu coração. Ele ardia de tal forma em mim, até o ponto que eu não podia descansar com aquilo. Ele disse: querida, quero pregar para você um pouquinho. E ela se levantou, por graça, ela me escutou. Eu dizia: a fé cristã está baseada completamente em repouso. Isso é correto. Um cristão não é agitado. Um cristão não corre de lugar em lugar. Um cristão não se irrita, nem discute, nem se preocupa com as coisas. Um cristão repousa. Tudo tem terminado. Tudo termina para o crente no Calvário. Isso é o correto. Pode vir a enfermidade e ocorrer decepções, mas o cristão está em repouso, conhecendo isto, que Deus é capaz de guardar o que Ele tem feito, sabendo que não importa o que for ou como pareça, não há enfermidade, nem morte, não há fome ou qualquer outra coisa que nos possa separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Estamos em repouso. Deixe que o velho barco se mova para onde queira. A âncora está firme. Eu visitei um porto certa vez e vi que estávamos voando em um avião. Voávamos a pouca altura. Ali havia um grande velho navio. A vela havia caído, você sabe, e uma tempestade estava sobre o mar. Ela estava sacudindo. Eu vi aquele velho barco ali, balançando para trás e para frente, e algumas ondas passavam por baixo, e outras caíam dentro do barco e tudo mais. E eu disse: me pergunto por que se mantém aí? E um companheiro disse: tem uma âncora que o fixa. Portanto, ele disse: o navio não pode afundar. Ele disse: pode passar as ondas, mas não pode se afundar, porque está ancorado. Eu disse: louvado seja Deus, temos uma âncora. Algumas ondas passam por baixo e outras por cima, mas enquanto a âncora sustiver, não é o barco que sustém, é a âncora quem o mantém seguro. Não é o que eu seja, ou o que serei, ou o que tenho sido, é o que Ele é agora, e o que Ele fez por nós, por mim e por você.
Não é o que eu possa fazer, é o que Ele tem feito. Minha fé não descansa no que serão minhas próximas campanhas. Minha fé não descansa em nenhuma habilidade que eu possua ou na igreja a que me una ou nas pessoas com quem eu me associe. Minha fé está ancorada e descansa inteiramente sobre a obra consumada do Senhor Jesus Cristo, já recebida. Deus o justificou ao levantá-lo dos mortos. Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. E Deus o levantou dos mortos para nossa justificação. Não é de se admirar que o poeta dissesse: vivo ele me amou, morto ele me salvou, sepultado ele carregou meus pecados para longe, ressuscitado ele justificou livremente para sempre. Algum dia ele virá, ó dia glorioso. O cristão repousa naquela esperança sobre o mar tempestuoso. Claro, as tormentas surgem, todas as classes de problemas, porém estamos ancorados. Isso é suficiente. Nunca se afundará, não pode afundar. Agora, em minha vida, tenho visto a cristãos levantando-se e caindo. Isso sempre me deu o que pensar. E sem pregar este texto nas outras igrejas a que tenho ido, tenho crido ser mais conveniente trazê-lo à minha gente daqui do tabernáculo. Porque as pessoas são cirandadas, você encontra essas pessoas que parecem ser muito religiosas, parecem ter um desejo profundo e diariamente buscam e procuram e aspiram por Deus e nunca se fixam de modo algum onde possam estar estabelecidos ou ancorados em Cristo. E isto eu tenho aprendido por experiência, que são pessoas de intelecto. Agora, falando isto, há dois tipos diferentes de cristãos. Parece estranho, porém não direi dois tipos diferentes, eu direi duas fases diferentes. Seria uma palavra melhor para se usar. Não dois tipos, duas fases. O mesmo cristianismo, porém com duas fases diferentes. Uma delas é uma concepção mental ou intelectual do que Deus tem dito em sua palavra e de Jesus Cristo, mediante o conhecimento, e a outra é uma experiência experimentada que Deus tem dado ao coração do homem. A intelectual é faminta, se deleita em Deus, mas seu deleite não se arraiga. A outra parece ter vitórias contínuas, nada que lhe incomoda.
estão sólidos e tão ancorados quanto possível. Nem as provas, nem as tormentas lhes alteram, antes eles parecem ter algo ao seu redor que a gente que é cristã trata de viver para Deus. Admira esse tipo de cristão. E eu tenho me perguntado: Senhor, que é o que esta gente tem que os outros tratam de obter e parece que falham em conseguir? E eu sei que essa é a grande pergunta em todos os corações daqueles que servem a Cristo. E eu nunca vi uma pessoa que alguma vez veio a Ele que não haja. Depois, a vida nunca mais parece correta para eles, de modo algum, se eles alguma vez se afastam de Cristo. Eu estava falando ontem com um homem de cor que me contou de um ministro que se desviou e fez pedaços suas notas de pregar e as lançou ao cesto de lixo e disse: já me cansei disto. E no próximo domingo comprou uma caixa de cerveja e se assentou num lugar e a tomou. Um par de semanas mais tarde, morreu em sua cama. Se tivesse tempo, aplicaria isso. Como funciona isso na Bíblia? Mas isso se afastaria do tema. Mas este é outro assunto. Como vem Satanás e agarra a pessoa, e logo Deus tem que tomar a seu filho e levá-lo ao lar. Isso foi o que ocorreu e ocorre a miúde. Porém, agora, ao ver essa fome por parte das pessoas e não são capazes de alcançar isto, e muitos de nossos mestres e estudantes têm trazido muita teologia dizendo às pessoas: bem, isto é porque você não grita, porque você não fala em línguas, ou porque você não tem essa classe de dons. Eu não tenho nada contra tais coisas, porém logo você pode ver a essas pessoas, quando elas têm gritado, têm falado em línguas, ou que tenha tido qualquer outra emoção, e mesmo assim não parecem ser a classe de pessoas que deviam ser. Sabemos que isso é correto, e eu tenho me perguntado a mim mesmo o que se poderia fazer com uma pessoa nessa condição. Então, encontrando isso tão claro na palavra de Deus, estamos tratando de explicá-lo, e para fazer isto agora, depois de ver a parte intelectual da mente e da alma, a qual está no coração. Agora, você realmente tem duas faculdades mentais diferentes. Uma delas está em sua cabeça, seu cérebro, e a outra opera em seu coração, que é chamado sua alma. Seu espírito e sua alma agora com frequência está em desacordo
Quando a cabeça parece dizer algo, a alma o discute. Se não é correto, porém, quando entra a alma, a cabeça parece retroceder. Há coisas que lhe ocorrem que você sabia de antemão que ia ocorrer. Sem dúvida, você não pôde explicá-lo e não há razão, e você não pode explicar aquilo, porém você o aceita e acontece exatamente daquela maneira. Isso é quando algo ocorre aqui embaixo. Nas grandes reuniões de campanhas que tenho tido nos vastos campos, tenho visto a muita gente que tem vindo a mim e me dizem: "Oh, estou transbordando de fé, irmão Brana." E intelectualmente elas estão corretas aqui na cabeça, porém não está em seu coração. Se tivesse ali, elas não estariam na plataforma pedindo oração, ajuda para a sua fé. Elas teriam fé. Agora teremos que voltar e obter um tipo para trazer um quadro para você esta manhã. Como crianças, e eu quero que vocês prestem atenção, eu creio nos tipos, especialmente para as pessoas. É mais fácil para elas entenderem. Para ilustrar, é bom ensinar aos meninos, e todos somos meninos, somos adolescentes em Deus. Quantos aqui gostaria de dizer: sou um adulto, já crescido em Deus? Não o somos. Somos tão somente bebês em Deus. Isto é correto. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.